Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Batman Cataclismo. Isso aqui faz parte de uma coleção lançada pela Eagle Moss há muitos anos atrás. Uma coleção em 6 volumes, 5 desses volumes bem parrudos, dá pra ver, 5 deles publicaram a saga Terra de Ninguém. E o primeiro, que é esse aqui, trouxe Batman Cataclismo ou Batman Terremoto, como era conhecido no Brasil antes, né? Eu comprei isso assim que saiu. Eu lembro que eu fui assinante dessa coleção. E assim, foi um arrependimento muito sério. Porque o que aconteceu? Logo depois mesmo, tipo, a assinatura terminou no mês seguinte, a Eagle Moss disponibilizou uma promoção com 50% de desconto, assim. Foi aquela coisa, eu falei, caraca, cara. Falei, pô, paguei antes, né? Mas assim, eu imagino que tenha vendido mal na época. Tenha vendido bem mal, e aí elas quiseram desovar a coisa, mas isso gerou uma, como é que eu vou dizer? Uma desconfiança nos clientes em relação às assinaturas na época. Até hoje, boa parte dessa coleção está disponível, tem na Amazon, por exemplo, e está sempre com bons descontos, mas isso ficou na minha estante durante muito tempo, né? Isso ficou na minha estante durante muito tempo, e agora, se diz uma noite aí, eu resolvi pegar para tentar ler numa tacada só esse primeiro volume. Eu não sabia direito o que esperar. Eu li algumas das histórias que precederam essa. São histórias que envolviam, por exemplo, um vírus, que é Batman Contágio, Batman O Legado do Demônio, mas eu não lembro muito bem, de verdade, assim, eu não consigo nem assim, falar da trama. É aquela coisa, eu tenho a lembrança de ter lido, mas eu acredito que quando eu for ler vai ser praticamente inédito, porque realmente está um pouco apagado na minha memória. Então eu não sabia muito bem o que esperar disso aqui, mesmo tendo tido contato com o Batman na época. Pois bem, né? Eu tenho que reconhecer que mesmo sabendo o que esperar, eu não fiquei, vai ser ruim ou vai ser bom. Eu fui aquela coisa assim, cara, o que isso me oferece? E eu fui fisgado, assim, fui fisgado logo de cara. A premissa dessa história aqui, ela é bem simples, mas ao mesmo tempo ela tem algo de inovador. Bom, enquanto eu vou comentando, vou mostrando um pouco dos desenhos para vocês. Como eu disse, a premissa é simples, mas ao mesmo tempo ela tem algo de inovador. Qual é a premissa? Gotham é atingida por um terremoto. E o que acontece? Vários prédios caem, a mansão Wayne é destruída, o Batman fica praticamente soterrado na Batcaverna, ele fica preso lá, né? Ele não tem como sair de lá. O Alfred fica debaixo de alguns escombros, mas isso, estou falando só do, vamos dizer assim, do grande protagonista. O que acontece é que a cidade inteira é afetada por essa coisa, assim. A cidade inteira, Gotham inteira, é praticamente destruída por esse terremoto. Como eu disse, a trama é simples, a proposta é simples, mas ela acaba sendo inovadora quando a gente pensa esse contexto dos quadrinhos de super-heróis. Por quê? Porque não há um vilão. Não há um vilão. São várias edições dos heróis ligados a esse contexto do Batman, como a Mulher Gato, o Azrael, o Robin, o Asa Noturna. São várias edições com esses personagens lidando com as consequências de um desastre natural. Não que isso nunca tenha sido feito, não é isso que eu estou dizendo, mas é algo relativamente raro, ainda mais nessa escala. São várias edições, assim. Se a gente for olhar aqui, foram 3 meses da revista Detective Comics, foi da 719 a 721, e a gente pode dizer aí o mesmo da revista da Batman, a Shadow of the Bat, né? A Sombra do Morcego, foi número 73, 2 meses, 73 e 74. Então, assim, são muitas edições mesmo. Ou seja, foi um evento de grande magnitude, assim. E, como eu disse, não é algo tão usual, os heróis lidando assim com um desastre natural sem ter um vilão orquestrando aquilo por trás, né? O que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o Batman lutando para sair da Batcaverna, a Oráculo, na época a Bárbara Gordon estava paraplégica,
e ela organizando a polícia e as equipes de resgate. Nós temos os heróis fazendo várias missões de resgate, tirando pessoas de situações difíceis. Bom, é claro que há também situações com vilões. A fuga da Blackgate, da prisão, que foi atingida pelo terremoto. O Arkham fechado e os vilões torturando um funcionário. Inclusive eu achei essa sacada do Arkham não ter ruído e os vilões terem ficado presos muito boa, porque era uma coisa fácil, né? Aconteceu isso, os vilões estão soltos, agora eles espalham o caos, mas não foi isso, não foi essa saída fácil. A ideia era realmente focar no terremoto. E acontece, eu falei que não tem um vilão por trás, né? Mas há uma situação bem interessante aqui, que é um vilão que tenta assumir os créditos do desastre. Um vilão que assumir os créditos do desastre e chantagear a cidade. Bom, a estrutura do evento não é aquela estrutura assim de uma edição sucede a outra, ou seja, aqui nós vemos o Batman lidando com uma situação, na outra edição ele vai continuar lidando e resolvendo, na outra ele vai receber a ajuda do Robin. Não é isso. O que acontece é o seguinte, há uma catástrofe, há o terremoto, a situação, uma situação terrível. E essa situação atinge Gotham. E nos diversos títulos nós vemos como os vários personagens lidam com a mesma situação. É claro que por vezes o que acontece num título afeta o outro e há uma noção de histórias que são subsequentes umas às outras. Há isso. Mas há também histórias que são autocontidas. Por exemplo, a história que fala sobre um homem condenado à morte que dizia que era inocente e que o terremoto dá uma certa oportunidade dele fugir. Há pontos altos e baixos, é claro. Eu, por exemplo, achei a história da Era Venenosa com a Mulher Gato um dos pontos baixos, assim. Mas o que eu devo dizer é que eu achei o saldo bem positivo, assim, bem positivo mesmo. É uma trama envolvente e simples, que gera assim um contexto onde o heroísmo está mais em salvar do que em combater. Nós vemos os heróis mais nessa lógica do resgate do que na luta contra os vilões. É claro que os heróis lutam contra os vilões, pressupomos aí, para salvar, mas aqui a lógica é realmente estar ali para as pessoas que estão em situações difíceis e também uma tentativa de sobrevivência, vamos colocar assim. São eles tentando sobreviver e também tentando salvar. Os desenhos, vamos lá, dos anos 90 realmente não me agradam tanto. É claro que nós temos algumas páginas que são melhores, outras que são piores. Tem, por exemplo, o Jim Aparo aqui, tem o Graham Nolan, tem o próprio Alex Maleev. Mas quando a gente olha as diversas páginas, nós vemos uma uniformidade, às vezes na diagramação, na narrativa. Uniformidade talvez esteja exagerando, mas nós vemos uma semelhança. Fica tudo muito parecido, parece que fica meio pasteurizado e os desenhistas conseguem colocar menos a sua cara na coisa, como vocês estão vendo por aqui. É um traço que não me agrada tanto e retrata bem a época, assim, mas não é algo que tenha me impedido de apreciar a trama de maneira alguma. Eu fiquei até com vontade de pegar coisas da época para ler ou reler. Por exemplo, o próprio Batman Contágio, que eu mencionei aqui, Batman Legado do Demônio. Se forem histórias nesse nível aqui, como essa, estão assim, longe de serem clássicos do Homem-Morcego. Eu não estou dizendo isso, mas são bem divertidas de ler. E é o tipo de história que às vezes eu sinto falta. Repara, isso aqui é grandioso, mas não é pretensioso. É uma história simples que envolve os heróis em missões de salvamento, assim, e lidando com esse desastre natural gravíssimo que abateu Gotham, né? Eu realmente às vezes sinto um pouquinho de saudade, embora o evento seja grandioso. Acho inclusive que eu ganhei fazendo essa leitura um pouco de uma só vez, né? Deu para perceber um pouco a totalidade do evento, da situação. Gostei de ter lido em encadernado. De novo, assim, não lembro da experiência como é que era a leitura mensal dessa fase, desse momento. Falei aqui do Contágio Legado do Demônio, são títulos que eu gostaria de ver republicados. Seria bem legal ter isso sendo lançado de novo aqui.
aqui. E eu estava olhando o nome dos autores, são muitos autores, né? Porque são as equipes criativas dos títulos da época, dos diversos títulos. E envolve, sei lá, ó, Robin, Asa Noturna, Mulher Gato, Azrael, muita coisa, né? Fora as edições especiais. Mas assim, eu vi que tem alguns nomes, por exemplo, tem o Chuck Dixon, tem o Alan Grant, que são, poxa, nomes assim, não são nomes ruins. Tem também o Doug, eu nunca sei pronunciar, Doug Moench, se escreve M-O-N-C-H. Não são nomes ruins. Então eu falei, cara, foi bacana e deu assim uma certa nostalgia. Embora eu lembre pouco da época, assim, das tramas, eu lembro da sensação que eu tinha quando moleque ao ler isso. E eu me senti um garoto lendo essas histórias aqui. Foi bacana, assim, a coleção é legal. Bom, como assim, essas histórias do Contágio, no Legado do Demônio não estão republicadas, o que eu vou fazer é seguir lendo Terra de Ninguém. E eu devo fazer comentários aqui no canal sobre, eu não sei se eu vou fazer sobre volume por volume, se eu vou pegar uma tacada de volumes e comentar de uma vez só, mas vai ter comentários aqui no canal. Bom, pessoal, eu tô falando demais já, mas assim, tem esses títulos para... Tem essas edições para vender na Amazon, vou deixar o link aqui na descrição. Também dá para conseguir em sebo, tanto essa fase do terremoto, cataclismo, quanto o que veio antes, quanto o que veio depois. E assim, se você tem lembranças dessa época, lembra melhor das histórias, comenta aí. Você gostou disso? Não gostou? Eu imagino que isso aqui não seja nada unanimidade, mas eu curti. Bom, eu vou parando por aqui então, agradeço por você ter visto o vídeo, peço aquele teu joinha, não esquece, é importante ter esse feedback aqui. Também não esquece de compartilhar o vídeo se achou legal, se achou útil, mostrar para outros, é isso que faz a nossa comunidade aqui aumentar. E como eu já mencionei até aqui os links da Amazon, eu sempre deixo o link da Amazon na descrição do vídeo. E caso você vai fazer uma compra nessa loja, comprar qualquer coisa, você entrando por esse link, você ajuda demais o canal. Vou deixar os links do quadrinho comentado e também o link geral da Amazon. Vou parando então por aqui, minha gente, um abração e até o próximo vídeo.